Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre algumas aulas a respeito das unidades temáticas de História e Geografia que contemple os sextos anos, ok? Vamos sugerir uma proposta de uma sequência didática sobre História, Tempo, Espaço e Formas de Registro e o sujeito e seu lugar no mundo. Essas duas propostas, né, de unidades temáticas, elas contemplam história e geografia, necessariamente e especificamente. Dentro desse contexto, a gente pode pensar as habilidades de história que vão sugerir as grandes teorias a respeito da origem do homem na América. É fundamental a gente estar pensando sobre isso para a gente pensar e estimular em nosso aluno o conceito de povo indígena originário. Né? Então, pensar a origem do homem na América é tentar despertar no aluno a concepção antropológica dos povos indígenas originários aqui na América, sem essa concepção meio que fantasiosa, mitológica de que ele tenha surgido do acaso, do nada, né? Pensamos também a habilidade de identificar geograficamente as rotas de povoamento do território americano e brasileiro. Com isso, a gente já casa com essa habilidade de geografia, analisar as modificações e paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários, que é a mesma de baixo, né? A habilidade 2A. Aqui em diferentes tempos a gente pensa. Percebam vocês a relação íntima, né, de História e Geografia no tocante a essas duas unidades temáticas. Identificar geograficamente as rotas de povoamento faz o aluno construir e discutir a lógica de modificação de paisagem. Então, estimular o aluno o conceito de paisagem dentro da concepção histórica. Elaborar isso, né, dentro da concepção histórica. Com isso, a gente tem alguns objetivos de aula, né, para essas duas unidades temáticas, para essa aula. Estimular no aluno respeito à condição indígena, ok? Entender que o índio é também humano, é um sujeito de tempo e espaço, é sujeito histórico, e a diversidade cultural, as diferenças de cultura que existe. O aluno de sexto ano ele tem que aprender a respeitar essas referências culturais e principalmente antropológicas em torno do índio. Despertar nesse aluno, nesse mesmo tema, o conceito de paisagem e que ele elabore esse conceito de paisagem de forma autônoma, que parta da referência dele, né? Ele como sujeito de transformação do espaço e transformando esse espaço de forma cultural, elaborando toda uma diversidade e linearidade histórica, ok? Que ele compreenda que ele é um sujeito de modificação, intervenção, modificação, e que isso fica para o espaço mesmo, fica para o tempo histórico. Com isso, a gente pode pensar então as grandes referências teóricas a respeito do homem na América. São diversas teorias, muitos antropólogos, muitos estudiosos pensando sobre a questão do surgimento do homem na América. Então a gente sugere que os professores trabalhem aquelas que são as mais conhecidas, né? Não dá para ficar entrando em pormenores, porque tem muito estudo ainda a respeito desse assunto, tem muita pesquisa a respeito desse tema. Então a gente pensa que o professor ele deve sugerir, como princípio de aula, aquelas que contemplem o Homo sapiens e esse Homo sapiens no continente americano, né? As referências dele aí no tempo histórico, por volta de 28 mil, 10 mil anos, dentro da era glacial.
e toda a presença desse humano na América sendo debatida por algumas referências teóricas. Pessoal, então aqui a gente pode fazer uma aula pensando uma leitura de ordem cartográfica, refletindo sobre o surgimento do homem na América, a chegada do homem na América, ok? Olhando o mapa, a gente percebe que a gente tem uma teoria muito forte que pensa o surgimento do homem saindo da África, ascendendo para a Europa, a Ásia, e a ideia do Estreito de Bering, né? A via do Estreito de Bering, o homem congelado e depois descendo para a América, ok? É, esse processo aqui, chegando à América, povoando a América, América do Norte, América Central e chegando na América do Sul, ok? A outra grande referência teórica é a teoria que faz pensar o homem saindo da Oceania, né, passando por todas as referências de ascensão, a migração, a expansão dele para a Europa, ou pelas ondas, né, migratórias, a chegada pelo mar aqui, né, a expansão de onda migratória vindo para a América do Sul, ok? Explorar isso com os alunos para que eles percebam a importância do indígena na cultura brasileira, né? O índio como nativo brasileiro. Explorar também, como sugestão de tema, né, o vestígio do fóssil da Luzia, que foi descoberto em Lagoa Santa, em Minas Gerais, por volta de 11.500 anos, que é considerado o fóssil, né, a estrutura humana mais antiga, ok? A presença humana apontada aí é pelo menos 11.000 anos antes de Cristo, ok? Claro que essa representação aqui tem que explicar para os alunos que ela foi feita por computação gráfica, baseada no crânio, né, encontrado nesse sítio arqueológico. E aí a gente pode explorar, né, vocês professores podem explorar imagens com os alunos, né, para retratar os povos indígenas, a cultura indígena e o ponto de referência entre essas duas culturas, ok? A cultura branca europeia e a cultura indígena, né? Mostrar para eles que o povo tupi é o povo mais antigo, né, dos povos indígenas. Eles não tinham uma representação de organização estatal, eram povos ágrafos, né, sem escrita, muitos bárbaros. E algumas teorias dizem que esses grupos humanos no Brasil, dos tupis, eles praticavam algumas antropofagias. Nesse slide, pessoal, a gente pode explorar o encontro das duas culturas, né? Eu acho que vale a pena retomar aquela imagem da chegada das embarcações portuguesas, né, das embarcações europeias aqui no continente americano, na América do Sul, né? O choque entre as duas culturas. Pensar os nativos, a chegada dos portugueses, mostrar para os alunos o quanto foi um pouco assustador essa chegada dos assustador para os indígenas, né? A chegada dos portugueses com suas caravelas, como deve ter sido a reação, levá-los à curiosidade de pensar essa reação. Mas não deixar de explorar com os alunos que tudo isso foi feito baseado no princípio de parceria comercial, muitas vezes, porque os portugueses chegaram e começaram a realizar o escambo, que foi a primeira forma de ordem comercial ali, né? Trocavam bugigangas e brinquedos em troca de pedras preciosas que os indígenas tinham. Então, explicar o que é o escambo,
analisar algumas crônicas na época, porque é, essas crônicas vão trazer muitos detalhes da cultura indígena, o princípio de amizade e inimizade entre os índios e os europeus, o princípio da ordem amistosa e da ordem hostil, né? Então as crônicas elas são importantes para relatar o cotidiano dessas duas culturas, dessas duas grandes referências de povos, de grupos, ok? Toda essa referência passa a ter diversas atividades desenvolvidas aqui num princípio de conflito muito intenso, porque a partir do governo geral, em 1549, os indígenas começam a ser escravizados a fins comerciais, né? Por interesses comerciais. Então, essas relações sofreram grandes alterações. Por que grandes alterações? Porque era uma relação cotidiana, né, crônica de é, amizade, de companheirismo ou de inimizades, né, de disputa territorial, para princípios bastante intensos de ordem comercial. Levar também a pensar um pouquinho sobre esse pioneirismo ibérico para a chegada aqui, né, no território brasileiro, no território americano, explicar um pouquinho esses dois instrumentos, a bússola e o astrolábio, que orientou as embarcações de Portugal e Espanha para a chegada aqui na América, a unificação política de Portugal, a centralização da pessoa do rei e os fatores comerciais burgueses, né, que levaram a tudo isso. Esse slide aqui ilustra um pouquinho o texto do slide anterior. E aqui você pode explorar uma leitura cartográfica, né, de legenda, fazê-lo compreender um pouquinho a referência das distribuições dos povos e dos grupos humanos, dos povos indígenas no território brasileiro. É possível perceber aqui a proporção de domínio, né, desses povos nesse cenário. Como era dividido esses povos, né? Os tupis, os gês, os arauaques, eles tinham domínios muito sérios, muito fortes aqui no território brasileiro. Então, explorar um pouco esse mapa, mostrando, olha, aqui, fazer o aluno enxergar o domínio da cultura, fazendo ele ler a legenda, né, que povo é que domina a corzinha amarela, fazendo ele ler a legenda, é muito importante. Mostrar também a ideia de paisagem, aqui já começa a construir o conceito geográfico de paisagem. Por quê? Porque o mapa da Amazônia antes da chegada e depois, né? Se conseguir na internet, aqui está o mapa antes da chegada. Então, a ideia de paisagem, construir, né, por meio da leitura cartográfica, leitura do mapa, a concepção de como seria, como era o contexto da Amazônia antes da chegada dos europeus. Aqui a gente precisa fazer uma leitura de imagem mesmo. Né? Olha, levantar as hipóteses com os alunos de como poderia ser possível, como era a Constituição do Rio de Janeiro antes da chegada dos europeus e como é hoje, né, a intervenção humana no cenário, no cenário, no espaço mesmo, na cultura espacial. Aqui você tem um Rio de Janeiro exuberante, uma natureza exuberante, um Rio de Janeiro sem habitação, sem interferência do homem no cenário geográfico. E aqui você já tem a interferência, né? Casas, prédios, toda a manifestação, barcos na lagoa, toda a interferência do homem no espaço de vida do ser humano. Fazer ele pensar essa ideia de paisagem, o conceito de paisagem nesse aspecto. Aqui a gente tem uma aula onde o professor está explorando a cultura indígena, o conceito de povos indígenas, e aqui numa prática de sala, numa foto. A aula é sobre índios.
E o professor está explorando a questão da dança, dos rituais, das vestimentas, o que identificava ele como povos, esses índios como povos, né? O respeito a eles como sujeito de cultura. Então, a partir da referência do aluno, olha, através de cartazes, né, exploração, levá-los a perceber essa referência, isso é muito importante. Essa é uma aula que explora a noção cartográfica, né, o conceito de cartografia na geografia. Uma aula interativa, a professora coloca os alunos no chão, faz eles manusearem o mapa, explorarem o mapa e começar do básico, né? Pegar o aluno e explorar do básico. Primeiro, das cores, a diferença das cores, a interferência da divisão dos pontos de organização do globo, né? As coordenadas geográficas, que é muito importante, mas mostrando a leitura interativa das crianças com o trabalho com mapa e elaborando o conceito de paisagem, como isso vai sendo construído historicamente. Aqui também é um exemplo de interação, o aluno com uma lunetinha explorando as capitais no próprio mapa. Isso é bastante enriquecedor, é bastante interessante, é resultado de uma aula prática, uma aula interativa em que o aluno ele consegue construir e elaborar o conceito de fato de forma hábil, ok? Essa é uma primeira sugestão de exploração do recurso com essas duas habilidades, com essas duas grandes áreas. Nesse slide, eu acho que é de fundamental importância, mais por uma questão de curiosidade, mas também para falar um pouco sobre a importância da engenharia, do conhecimento, do desenvolvimento dos estudos matemáticos na época do século XV, XVI, fala um pouquinho das diferenças das embarcações, fala da importância da caravela, despertar a curiosidade do aluno sobre esse tema. Dá até para incentivar a pesquisa, né? Que eles pesquisem na internet, pesquisem as diferenças das embarcações nessa época. Isso é bastante interessante para eles entenderem um pouco o contexto da época. Esse slide fala um pouquinho sobre as diferenças culturais das sociedades nessa época do século XVI. Havia muitos índios, né? Nós temos 3,5 milhões de índios habitando o Brasil na época da colonização. Eles se agrupavam por diferenças linguísticos, culturais, e naquela região, naquela ocasião, naquela época, os tupis eles tinham força maior porque eles concentravam a ocupação no litoral, ok? Expulsando as outras tribos para o interior que não pertenciam ao grupo dos tupis. Okay? Mantinham relações de amizade, de aliança com os grupos dominantes, né? O que facilita muito a conquista dos europeus, né? O domínio econômico e cultural dos europeus aqui no continente. Então, esses daí precisa ser explorado. Claro que é uma sugestão, né, para vocês professores, para conduzirem essas relações entre os indígenas e os europeus.